Olá, veja os destaques do Estácio no Ar de hoje. O governo do Rio vai construir 10 mil casas para desabrigados da chuva e moradores de áreas de risco. Arquiteto é preso na Tijuca acusado de pedofilia. Veja seus direitos no quadro Defesa do Consumidor. 14 de abril de 2010, o Estácio no Ar começa agora. Em visita ao Morro do Alemão, o vice-governador Luiz Fernando Pezão anunciou que o governo do estado vai construir pelo menos 10 mil casas para os desabrigados da chuva e para pessoas que moram em áreas de risco. A ida de Pezão ao Complexo do Alemão tinha o objetivo de remover as primeiras 150 famílias de um total de 1.200, que devem ser removidas por estar em áreas de risco. Essas remoções fazem parte de um decreto assinado pelo governador Sérgio Cabral, batizado de Programa Morar Seguro. Pelo decreto, o governo vai tirar pessoas de áreas de risco e as colocar em abrigos ou pagar um aluguel social de R$ 500 até que as novas casas que serão construídas estejam prontas. Vamos saber outras informações com o repórter Rodrigo Verdini. Andréia, para construir as casas para pessoas que serão removidas de suas moradias, o decreto destina R$ 1 bilhão será conseguido através de empréstimos. O vice-governador anunciou também que 352 apartamentos do Programa de Aceleração de Crescimento, que serão entregues em junho, serão ocupados preferencialmente por pessoas que perderam suas casas na chuva. O prefeito Eduardo Paes anunciou ontem também que, além do terreno do extinto presídio Frei Caneca, será usado também um terreno da Light, em Triagem, para construir as casas para as pessoas que foram desabrigadas pela chuva. Voltamos ao estúdio. O vice-governador do Rio de Janeiro afirmou que as áreas de onde forem retiradas as famílias terão sua área verde recuperada e ficará sob responsabilidade de cada município impedir que voltem a serem ocupadas. Vamos ver se isso realmente vai funcionar, né? E veja no próximo bloco os seus direitos no quadro Defesa do Consumidor. A gente volta já já. Você come porque é bom, mata a fome, alimenta, deixa você mais disposto para estudar. Come porcarias, come coisas boas, come até as unhas das mãos. Mas comer na biblioteca não rola, sempre faz sujeira. Deixa a comida de fora, mantenha a biblioteca limpa. Alimente seu conhecimento. Biblioteca não é restaurante. O Rio de Janeiro tem dias de sol e temperaturas amenas em torno dos 30 graus. Vamos ver agora como fica o tempo para amanhã com Rodrigo Aquino. Rodrigo, a temperatura continua nessa média aqui no Rio ou vai esquentar mais amanhã? Andréia, vai continuar nessa média sim, só que a quinta-feira será de muitas nuvens e existe a possibilidade de chuva na parte da tarde. Os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 31 graus. É com você no estúdio. O arquiteto Stefan Jackman Nunes, de 32 anos, foi preso hoje na Tijuca, acusado de pedofilia. De acordo com informações da polícia, ele se passava por mulher na internet, usando os nomes Rebeca e Brenda, e conversava com garotos entre 10 e 14 anos. Ele adicionava os garotos no programa de mensagens instantâneas, o MSN, e pedia que eles usassem a webcam e tirassem a roupa. Ele gravava todas as imagens e então contava para eles que era homem e os ameaçava. Ele dizia que ia mostrar as fotos e os vídeos para os pais dos meninos se eles não aceitassem sair com ele. Mais detalhes e como os pais podem proteger seus filhos na internet com Herbert Maia. Bem, André, de acordo com a polícia, ele conseguiu se encontrar com 5 menores, mas todos conseguiram fugir e não tiveram relações sexuais com ele. Essa é a segunda vez que ele é detido por pedofilia. Junto com os suspeitos, também foram apreendidos o computador e alguns documentos que ainda serão analisados. Estou aqui com a professora Daniele, ela é professora de multimídia digital e jornalismo. Professora, quais são os pontos falhos onde uma criança pode acabar se envolvendo na internet com algum pedófilo? O primeiro problema mesmo da internet é a potencialização dela. A gente não pode culpar simplesmente a tecnologia, porque ela, na verdade, é utilizada por seres humanos. Então, a maior falha que pode existir é o uso irresponsável da internet. E, no caso de menores de idade, é o acompanhamento justamente de um responsável. Então, o que eu acho que falta é mais um monitoramento das crianças que se envolvem nisso e tal, porque o pedófilo em si não nasceu com a internet, mas ele encontra ali um nicho, um lugar onde ele pode se espalhar e atacar com mais facilidade e conseguir maiores contatos. Então, da mesma maneira que ele consegue esses contatos, que ele se potencializa, que ele potencializa esse lado ruim dele, os pais também podem utilizar a parte boa, da educação, da orientação,
para a utilização desse espaço. Então, na verdade, é uma orientação que deve partir de pais, de educadores, para o uso responsável da internet, para que esse tipo de coisa não ocorra. E quais são alguns cuidados práticos que os pais e responsáveis podem ter com a criança? Resumindo, a orientação mesmo. Como? De início, não deixar uma criança, por exemplo, utilizar sozinha a internet. Esse responsável saber como orientar essa criança a navegar na web. Porque é muito simples um site se proteger colocando aquele aviso no início se você é ou não maior de 18 e uma criança de 12 responder que é. Né? O site meio que se exime dessa responsabilidade no momento em que ele bota esse aviso. Só que é a parte dos pais, na orientação, na educação, fazer com que essas crianças entendam o potencial danoso desse tipo de site ou desse tipo de encontro, né? Ou com que pessoas ela está se relacionando, mostrar que não é assim, que só porque do outro lado estão dizendo que é uma menininha de 12 anos também não significa que seja. Então é aquela coisa de não fazer, de poder não estender para o seu mundo físico tudo aquilo que acontece no seu mundo virtual, porque a criança ainda tem essa fantasia, né, de que está trabalhando com o virtual e que aquilo se estende como os amiguinhos do seu mundo real, do seu mundo físico. Então é um processo todo de educação mesmo, de orientação dessas crianças pelo uso da internet. É com você, André. Comer na rua às vezes pode nos trazer algumas surpresinhas indesejáveis. Veja como recorrer na coluna de defesa do consumidor. Elas podem até parecer simpáticas nos filmes de Hollywood e na publicidade. Mas quando elas aparecem no seu prato, a história é completamente diferente. Qual o procedimento que o consumidor deve adotar quando encontra uma barata ou algum tipo de animal no seu alimento? Bom, realmente é uma situação constrangedora, né? Existe uma delegacia chamada Delegacia de Defesa do Consumidor, em que esse consumidor pode estar indo reclamar. É possível também estar fotografando aquele determinado prato da refeição, ou até mesmo, em alguns casos, se for possível, estar levando o prato para uma determinada perícia, para daí então ajuizar a ação necessária. Nesses casos também cabe danos morais, né? Diante dessa situação extremamente constrangedora para o consumidor. O jornal Globo, em matéria publicada em 28 de março deste ano, denunciou uma grande rede de fast food que serviu um milkshake com uma barata viva. Outro caso de grande repercussão foi o que ocorreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A justiça determinou o pagamento de indenização de R$ 2.000 a uma mulher que mordeu uma barata em um restaurante na capital gaúcha. É realmente muito desagradável encontrar algo que não pertence à sua comida em seu prato. Mas se encontrar, registre aquele momento com uma foto. Procure o gerente para fazer uma reclamação. E se achar necessário, entre na justiça e busque os seus direitos. E o Estácio no Ar de hoje termina aqui. Não se esqueça de escrever para a gente, mandando dicas e sugestões. O nosso e-mail é tvestacio.madureira@estacio.br. E também nos acompanhe pelo Twitter, @tvestaciomadu. Até amanhã, tchau!